Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Bis e hoje eu trago para vocês aí um collab, né? Um famoso collab aí dos jogos Chrono Cross e Another Eden. Para quem não conhece esse jogo aqui, o Another Eden, eu já fiz aqui nos primórdios do canal vídeos, né, dele. É um jogo bem interessante aí, desenvolvido, né, que tem a direção aí do Masato Kato, que é um diretor que também foi responsável aí pelo Chrono Cross e também teve até participação, se eu não me engano, ele também teve participação no Chrono Trigger. E aí, depois de décadas aí, né, vamos dizer, né, depois de longos anos, finalmente tivemos aí o retorno, né, mesmo que não seja da forma como muitos estavam esperando, mas tivemos aí o retorno do jogo Chrono Cross, que há muito tempo a gente não se falava e nem tinha mais notícia a respeito aí do game. E dessa vez temos esse collab aí, que né, uma espécie de parceria aí entre as duas franquias aí, né, entre as duas marcas aí dos jogos, que aí gerou aqui o Complex Dream. Eu tô aqui no site, tá, oficial do, acho que é do Another Eden, que até tem aqui os links para você baixar o jogo, caso você queira jogar. E é um jogo bem interessante, tá, gente? Eu inclusive ainda tô jogando ele. Eu dei até uma parada porque com a correria, né? Até os vídeos aqui eu tô tá sendo difícil de eu lançar com uma certa frequência, mas peço que vocês não saiam do canal, tá, gente? E ainda vou continuar lançando vídeo aqui sempre que for possível, tá, gente? Vou sempre deixar pelo menos um vídeo lançado aí por semana, 1 ou 2 vídeos por semana, para deixar vocês aí sempre antenados aí a respeito de alguma novidade, tá bom? E aqui eu tô no site, tá, do Another Eden, né, com o Chrono Cross. Vou deixar o link aí na descrição para vocês. Aqui ele dá uma introdução, tá, a respeito da história como o jogo Another Eden, ele passa no tempo também. Aí conseguiram fazer esse collab aí, né? Conseguir criar uma trama aí envolvendo o tempo e os mundos, né, do Chrono Cross com do Another Eden. E os principais personagens que temos aí nesse collab, que faz parte aí do jogo do Another Eden, é o Serge, temos a Kid e a Harley, né, que é a Harley Quinn, que eram personagens aí bem importantes no Chrono Cross. E o interessante é que cada um deles agora finalmente ganhou voz, né? Porque na época do PlayStation 1 eles não tinha voz. Inclusive, acho que o Serge era quase como um personagem mudo, né, na trama. E aqui ele ganhou uma personalidade um pouco mais impactante, né? Com a adição de voz e de diálogos também no jogo. Então temos eles aqui, os 3 personagens, os 2 principais, né, do Chrono Cross, que é a Kid e o Serge, e também a Harley, que faz um papel bastante importante. Outros personagens que estão também nessa trama, nesse collab, é o Lynx, o Glenn, que é até interessante terem colocado o Glenn também aqui, e o Stark, né? O Stark era bem um personagem bem interessante no Chrono Cross e resolveram acrescentar ele aqui também na trama aí do Another Eden com o Chrono Cross. Tem algumas funções, né? Alguns recursos aqui, ó, como o New Game+, como tinha no Chrono Cross também. A questão dos elementos, todas essas características fazem parte, né, do jogo do Chrono Cross aí, para quem já jogou do PlayStation 1. Os efeitos do campo, né, que acredito que seja essa marquinha aqui, para quem já jogou também tem conhecimento disso. E outras funções aí, né, ó, ataques especiais, a dificuldade e batalha contra os chefões aí, né, você pode jogar novamente aí com os chefões. E aqui tem alguns vídeos, trailer, a cinemática, muito bonita essa cinemática aqui, né, fizeram uma introdução com a mesma música, né, a mesma música de introdução do Chrono Cross, colocaram aqui nessa nova cinemática aqui do Another Eden, né? Onde aparecem os personagens aí, muito, muito bonita mesmo. Aí temos aqui, ó, a direção, que é o Masato Kato. Outras importantes figuras aí que desenvolveram essa colaboração aí. O Yasunori Mitsuda. Para quem não conhece o Yasunori Mitsuda, ele é o principal responsável pela trilha sonora aí, né? Tanto do Chrono Trigger como do Chrono Cross.
São trilhas muito marcantes. Para quem já jogou, sabe do que eu tô falando. E aí tem outras bônus aqui, né? Onde você vai selecionar esse collab no jogo aqui, que é no Symphony. E um papel de parede aí para você colocar no seu celular, tá? Então, com essa breve aqui explicação na página dessa colaboração aí entre Chrono Cross e Another Eden, eu vou fazer um breve início aí de gameplay, jogar algumas partes do jogo, né, da gameplay do jogo aí, dessa colaboração, e em seguida eu faço as minhas considerações, tá, a respeito dessa colaboração e, claro, do retorno aí do Chrono Cross, mesmo que seja aí em um jogo para celular, né, em um jogo Android, tá bom, pessoal? Então vamos conferir aí um breve início de gameplay aí dessa colaboração entre Another Eden e Chrono Cross, chamada aí de Complex Dream.
You are getting the real Phililily. The taste of sin is hard to digest. Bom, pessoal, vocês viram aí um pouco da gameplay do jogo, de como é que funciona aí o sistema do jogo. E infelizmente o jogo ele é em inglês, tá? Porque o Another Eden, ele infelizmente não tem localização aqui para nossa língua. E muita gente torce o nariz pelo fato do jogo ser para celular. Mas eu garanto para vocês que o jogo em si, ele tem toda a mecânica daqueles RPGs da época, da Era de Ouro do PlayStation, inclusive. Ele tem muito dessa marca, dessas características de um RPG, de um JRPG antigo. E ele tem sim gacha, né? Muitos criticam esse sistema de gacha, né? Que é você vai pegando aleatoriamente personagens aí no jogo. Mas o interessante do Another Eden é que esses personagens que fazem a colaboração aí, o collab, eles já ficam... tem uma história específica para cada um. E aí basta você adicionar a história que você já vai finalizar também, né? Essas histórias que são intercaladas aí no jogo. Você vai conseguir já adquirir os personagens, tá? E olha, tem uma gama bem grande aí de personagens com bastante habilidades. Cada personagem tem várias habilidades aí que você pode utilizar nas batalhas. E tem esse esquema de junção mesmo, de técnicas. Bem parecido como acontece lá no Chrono Trigger e também no Chrono Cross. Isso já no Another Eden já tinha essas características antes mesmo dessa colaboração aí entre os jogos. E o mais interessante, assim, o que eu admiro é justamente terem colocado o Chrono Cross. Eu já imaginava que num futuro teria esse tipo de colaboração, porque pelo fato de ser o diretor, né, o responsável por esse jogo aí, o Another Eden, já imaginava que seria algo referente no futuro. E também é possível até que tenhamos aí algo referente ao Chrono Trigger também, né? Seria bem interessante. E muita gente, como eu havia dito, torce o nariz pelo fato do jogo ser para celular e ter esse sistema de gacha, mas eu recomendo que vocês ao menos experimentem e tirem suas próprias conclusões aí a respeito do jogo, tá? Felizmente a única barreira atualmente é a língua mesmo, que está em inglês. Mas fora isso, o jogo é incrível. A trilha sonora desse Another Eden é uma coisa fenomenal. As batalhas são bem eletrizantes, né? E tem bastante momentos assim onde de cenários e de outras batalhas, principalmente batalhas contra os chefes no jogo, tem uma música específica, o que deixa o jogo muito mais interessante. E agora, né, com essa colaboração aí do Chrono Cross com o Another Eden, pode ser que o jogo receba novos jogadores para experimentar aí a franquia, né? O jogo, né, do Another Eden. Então, o que eu posso dizer, gente, é que
Eu sou suspeito para falar do Chrono Cross, porque o Chrono Cross é um jogo que me marcou muito na era do PlayStation 1. Foi um jogo que fez muito sucesso na época do PlayStation 1. Ele foi um jogo que quebrou alguns paradigmas na época, principalmente com essa questão de criar inúmeros personagens com características próprias, né, com as personalidades, e que você vai interagindo dentro do jogo, e também o simples fato de você conseguir adicionar vários personagens aí para fazer parte da sua equipe no Chrono Cross. Isso lá na época, na era do PlayStation 1, foi um marco muito importante até para os jogos futuros de RPG aí que temos até hoje. Então o Chrono Cross, por mais que muitos prefiram o Chrono Trigger do que o Chrono Cross, é importante também salientar que eles têm algumas características de ligação, mas o Chrono Cross não é sequência direta do Chrono Trigger. O Chrono Cross ele é sequência direta de um jogo chamado Radical Dreamers, que foi lançado lá no sistema Satellite, que era do Super Nintendo, e era um jogo de estilo novela, né, que só tinha texto. E agora temos aí esse retorno, né, do jogo aqui, mesmo que não seja da forma como muitos queriam, mas já pelo menos deixa um pouco de alegria aí em a gente rever aí esses personagens marcantes do Chrono Cross agora, fazendo parte aí do universo do Another Eden. Então você que gosta de RPG japonês, eu recomendo que você ao menos experimente um pouco aí do Another Eden e aproveite, né, esse collab aí dos dois universos, fazendo parte, jantando aí no jogo do Another Eden. Tá bom, pessoal? Então quis trazer para vocês esse Complex Dream aí, que é a mais nova adição ao jogo. Então, só para finalizar aqui, experimentem aí, principalmente para quem é fã aí do Chrono Cross. Recomendo aí que vocês aproveitem bastante o que o jogo tem para oferecer. Tá bom, pessoal? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Joguem com moderação e até o próximo vídeo.